está começando mais um Via Brasil e aqui, você sabe, tem sempre boas histórias, paisagens lindas e brasileiros que fazem a diferença. E hoje a gente começa no Nordeste. Em Sergipe, nós vamos conhecer a cidade de São Cristóvão, que é a quarta mais antiga do país. São mais de 400 anos e muitas histórias. As ruas estreitas dão sinal da história. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do país. Fundada em 1590 pelos portugueses e alvo da disputa pelos holandeses. Um passado marcado por destruição e reconstrução. O que chama atenção em São Cristóvão é o seguinte: ela foi construída na perspectiva das cidades coloniais. Ela vai ter a cidade alta, a cidade baixa. E qual é uma das principais características dessa cidade? É que elas lembram muito um forte, né? Que era justamente para proteger dessas invasões. Na parte alta da cidade existem 7 igrejas, todas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico, IPHAN. As ações de preservação do IPHAN vão começar aqui na década de 40, mais precisamente em 1941, 43 e 44, quando ele vai reconhecer alguns bens tombados, sendo tombados isoladamente, como é o caso aqui do Conjunto do Carmo, né? Aqui o Convento do Carmo e Igreja do Carmo, mais conhecida como Igreja do Senhor dos Passos. Na cidade também tem casas e negócios em prédios tombados. Reforma só com autorização do IPHAN. Dona Marieta mora e tem um pequeno negócio em um desses imóveis. A fachada da casa de doces mais famosa da cidade é assim há décadas. De maneira alguma, não pode topar na frente da casa. Eu levantei o andar de um certo meio para cá, a frente continua do mesmo jeito. Ninguém pode bulir. E as cores? Quem trouxe foi a diretora do Patrimônio Histórico, há 15 anos atrás. Continua a mesma cor. A senhora já quis mudar? Já quis mudar, já quis bulir a frente, mas não posso. De jeito nenhum, é ordem mesmo. Os turistas chegam aqui atraídos pela história e pelos sabores. Além do turismo, as delícias, que são de dar água na boca. São sabores diferentes, são sabores daqui do nosso estado, né? Daqui da cidade de São Cristóvão. Então lembra muito, a gente não pode perder as nossas raízes. É hora de seguir pelas ladeiras da cidade. As pedras calcárias que resistem ao tempo revelam uma característica colonial. Essas ladeiras, elas têm uma importância muito grande histórica, porque é através delas que se tem a ligação com o Porto da Banca. Então, se trata de um elemento primitivo dentro da cidade que acaba por conformar esse traçado urbano, que é o que a gente tem hoje aqui em cima. Aqui, tudo nos leva ao passado. As igrejas, os museus, os casarios seculares revelam uma cidade que, após mais de 400 anos, ainda é protagonista na história de Sergipe e do Brasil. Chegamos à Praça São Francisco. O traçado guarda uma característica que faz desse um lugar sem igual. É a única praça de características espanholas com detalhes de uma arquitetura portuguesa. Essa praça, ela marca um momento único na história, que foi a união das coroas ibéricas entre os anos de 1580 e 1640. Ela foi implantada seguindo a lei nona das ordenações filipinas. Então, ela tem o conceito de praça maior, que era utilizada nas cidades hispânicas, nas coloniais hispânicas, e ela segue o traçado urbano colonial português. Então, ela é uma simbiose dessas características urbanas das duas coroas. É por isso que ela tem esse diferencial e foi por isso que no dia 3 de agosto de 2010 ela foi reconhecida Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O conjunto arquitetônico é de encher os olhos. A igreja e a Santa Casa de Misericórdia
O antigo Palácio Provincial, hoje Museu Histórico de Sergipe. O sobrado, a Rua Castro Alves. Mas entre todos os prédios, chama a atenção o Conjunto Franciscano, formado pelo Museu de Arte Sacra, a Igreja e o Convento de São Francisco. Uma composição que imprime uma outra peculiaridade dessa praça, a dimensão. A implantação e a dimensão. Então, a gente observa que essa quadra ela tem uma dimensão maior que as outras praças da cidade. Então, essa é a principal característica, porque as cidades coloniais hispânicas, elas adotavam esse conceito de praça maior. Um patrimônio que exige um novo olhar sobre a preservação. A gente faz o levantamento de todas as necessidades da cidade, né? Elabora estratégias, né? Planos de ação, né? Para a gente estabelecer quais são as prioridades de investimento, de restauro e de que modo, né, a gente pode envolver a cidade e toda a comunidade nesse trabalho. E a cidade faz questão de preservar a sua história. Então, pessoal, por que preservar, né? Preservar significa cuidar, né? Está na grade das escolas públicas do município. A disciplina ela tem uma abrangência muito grande com relação ao patrimônio, principalmente do Brasil e aqui principalmente de São Cristóvão, já que é uma disciplina específica de São Cristóvão, né? Então a gente trabalha a questão sobre o que é o IFAM, para que serve o IFAM, preservação, tombamento, por que preservar, né? E o mais importante é mostrar aos alunos que a preservação ela vai muito mais além do que os bens tombados, né? Ela é o nosso dia a dia, como a gente faz as coisas, a forma que a cultura da gente se manifesta, né? E levar os alunos a entender que não existe uma cultura melhor do que a outra, né? Então, questões do relativismo cultural, questões de respeito cultural, as práticas, valorizar sem desrespeitar o próximo. Esse é o norte da disciplina. Lição ensinada e aprendida. Eu acho importante preservar nossa história, que isso significa que nós vamos saber do passado, investigando cada vez mais sobre o passado, para ter, assim, né, uma ideia. História também não falta em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio. A equipe da TV Rio Sul foi descobrir tudo sobre a lenda mais famosa de lá, a da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Dizem que a imagem da santa aparece no osso da cabeça de um peixe muito comum na região. Será milagre? Mesmo um dia bonito como o de hoje, com céu azul, mar calmo, pode se transformar em tempestade com mar muito revolto. Isso se tentarem tirar aqui de Angra a imagem da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Acredita nessa história? Olha, já aconteceu algumas vezes. Fui até a matriz de Nossa Senhora da Conceição para entender essa história. No interior, a imagem da padroeira se destaca no altar principal, protegida por um vidro. Rosto tranquilo e tamanho de uma pessoa de verdade. Em 1632, uma embarcação levava uma encomenda preciosa para Itanhaém. Essa encomenda era Nossa Senhora da Conceição, que iria ficar naquela matriz. E aí, na entrada da Baía da Ilha Grande, surgiu uma tempestade terrível. E 3 vezes a nau aportou a Vila dos Santos Reis Magos da Baía da Ilha Grande. Veio para cá para se abrigar, tentava ir, mas não conseguia. Não conseguia chegar ao seu destino pelo grande sudoeste formado na entrada da Ilha Grande. E aí todo o povo da cidade pedia, porque via a imagem já rasgada, né, o pacote já rasgado, e mostrava a imagem de Nossa Senhora da Conceição, ao qual o povo já era devoto. E aí o povo pedia para deixar a imagem
na Vila dos Santos Reis Magos da Bahia, da Ilha Grande. Depois do comandante prometer a Nossa Senhora que deixaria a imagem em Angra para poder seguir viagem em segurança, milagrosamente, a tempestade persistente passou. E a nau deixou Angra num dia lindo, escoltada até o litoral de São Paulo por um cardume de cavalas. Aí aconteceu outro milagre. Começou o povo a contar que do osso central da cabeça da cavala surge a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Olha que incrível! É só pintar o osso central da cabeça da cavala para ver a silhueta da santa aparecer. E há séculos, fazer imagens de Nossa Senhora com o osso da cabeça da cavala virou tradição. Esse aqui é o osso da cavala, como ele é tirado do peixe. Ninguém esculpe nada não, né? Não, quem esculpe na verdade é a natureza, né? Nossa, bem perfeito, né? A gente vê aqui a meia-lua, que existe mesmo, sim, né? Aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição, as mãos postas, aqui o véu, né? Sim. Sobre a cabeça. Com tantas lendas que tem aqui, essa que mais se destacou. Foi assim com a Vera, que nem imaginava que a brincadeira da sua infância era tão importante para a cultura de Angra. Minha avó já sabia da existência dessa imagem. E aí ela me ensinou a limpar, lavar e pintava com um esmalte incolor. E aí colava na caixinha de fósforo, que antigamente era de uma madeirinha. As pessoas ficam tão curiosas com a história da imagem da santa que a Vera fez um vídeo que postou nas redes sociais mostrando como o osso é retirado do peixe e que sai mesmo parecido com a santa sem ser esculpido. E aqui está a imagem. Uma coisa assim, sem explicação. E como ela é tirada a imagem da cabeça do peixe, só mesmo para ver, para crer, né? Porque tem gente que não acredita. É claro que a gente quis conhecer o peixe, né? Presente em todas as peixarias da cidade. E a famosa cavala pescada aqui na nossa região. Grande, né? Angra dos Reis, uma cavala bonita, grande, né? Muito boa, muito bem consumida aqui, né? Pelos nossos clientes. Porque é um peixe muito versátil. É melhor nem tentar tirar a imagem da padroeira aqui da igreja, né? Ah, melhor mesmo, né? Porque senão olha a tempestade que pode acontecer aí, né? Por falar em tempestade, nos despedimos de Angra conferindo a previsão do tempo em outra lenda da cidade. Dizem que se o galo da torre do Convento do Carmo estiver com a crista voltada para o mar, o tempo vai ficar bom, como hoje. Mas se for o rabo, pode se preparar para uma tempestade como a que fez a imagem de Nossa Senhora da Conceição ficar aqui há quase 400 anos. Do Rio para Roraima, lá nós encontramos um farmacêutico que troca o jaleco pelo figurino de palhaço. E nas horas vagas, o Edson leva alegria e informação à população de baixa renda. Mas pode fazer mal, muito mal. Ele trocou o jaleco pelo figurino de palhaço. No rosto, além de maquiagem, trouxe sorrisos. O que é que eu faço, além de palhaço? E fazer essa turminha sorrir é coisa séria pro Edson. O palhaço, ele traz essa de uma forma lúdica, ele fala de uma coisa que ajuda a fixar, entendeu? Através dessa grande brincadeira, né? De uma coisa séria. O aprendizado é imediato. A Emily que o diga. Eu aprendi que o remédio não pode guardar na geladeira, nem em cima da geladeira. Pode guardar assim não, só pode guardar na caixa de sapato. Por alguns instantes eles falam sobre medicamentos para crianças e adultos com muito humor. O projeto já está sendo desenvolvido aqui na Vila dos Oleiros há 2 semanas. Eu, como profissional farmacêutico, eu queria muito a questão de falar sobre o medicamento, até porque hoje é muito comum a prática do uso da farmácia caseira, né? E muitas vezes as pessoas não se atentam para ver validade, para ver o armazenamento correto do medicamento. Os palhaços Chorinho e Crispim trabalham na base do improviso, com mágicas e palhaçaria.
A gente veio fazer interação de palhaço, né? Falando sobre medicamentos. E trouxe mágicas, trouxe uma mistura de palhaçaria com mágica, que eu acho que as crianças adoram. Elas se envolvem, não só as crianças, a gente vê que a gente tem aqui no local também adultos que riram do começo ao fim. Então, a gente tenta mesclar essas duas áreas, duas partes do circo. Tem que ficar mexendo até quando? Toda a vida que eu for. Toda a vida eu tenho que mexer? Você tem que trabalhar não só o adulto, mas principalmente as crianças, que são as crianças, elas correm um risco maior, porque como as medicações, na sua maioria, ela tem cores, elas são atrativas e às vezes as crianças confundem muitas vezes um bombom, né, pensando que é uma medicação. A Gisele tem uma farmácia e 2 crianças pequenas em casa. Durante as palestras, aprendeu a fazer o uso racional desses medicamentos. É diferente, é bom que a gente interage e fora o aprendizado, né, que a gente aprende. Eu, particularmente, já aprendi, que ele teve semana passada, que foi muito bom. E que ele continue vindo, que é muito bom pra gente. Rio Grande é uma senhora de 282 anos que não perde o charme. São ruas, casarões, igrejas cheias de histórias e tradição. Eu decidi pegar carona nessa lancha que leva turistas pela orla. Motores ligados, partiu! A gente deu sorte. De um lado, um leão marinho descansando no pier. Do outro, uma ave parece fazer companhia. Via Brasil está de volta e com muito perfume no ar. Parece até que nós estamos nos Campos Franceses, mas é aqui mesmo no Brasil, em Cunha, a quase 230 quilômetros do centro de São Paulo. Nós fomos visitar um campo de lavanda que tem cerca de 40 mil pés e é destino certo para os turistas que amam a natureza. Se tem uma palavra que define Cunha, é refúgio. Entre as serras do Mar, da Quebra-Cangalha e da Bocaina, a cidade é rodeada por natureza. A cada olhar, uma paisagem mais bonita que a outra. Um dos pontos turísticos é a Pedra da Macela. A alta, fica a 1.840 metros de altitude. E para chegar ao pico, uma caminhada de 1 hora, mas vale a pena. Dá para se sentir literalmente acima das nuvens. A 18 quilômetros da Pedra da Macela, voltamos a colocar os pés no chão para conhecer outro cartão postal, o Lavandário de Cunha. Muito bonito. É lindo, é encantador. Um conto de fadas. Para mim isso é um lugar mágico. Dos 40 mil pés, mais ou menos 10 mil estão em floração. Aqui no Lavandário sempre tem alguma área florida, isso porque as podas são rotativas. É difícil achar quem não tenha vindo para cá por causa das flores. Mas quem não está aqui por causa delas, com certeza tá por causa dessa vista. Eu acho que é o conjunto, são as duas coisas, né? É a vista e as flores. Então o passeio tá valendo a pena. Vale muito a pena. Super recomendo. É um lugar muito prazeroso, tem vindo a tornar-se um destino para a maior parte das pessoas do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, a própria cidade de São Paulo. Muitas pessoas honram-nos com a sua visita. Nos campos, as lavandas mudam de cor conforme a luz. Ficam mais ou menos roxas dependendo da posição do sol. Aliás, ele é sempre bem-vindo para a foto sair boa. Fica linda as fotos, o ambiente é muito agradável e o dia também está colaborando. Uma experiência incrível, acho que todos devem vir conhecer. A dona Maria Alice é de Londrina, no Paraná. Já tinha visitado o Lavandário. Gostou tanto que fez questão de voltar e ainda trazer a prima para também conhecer. Eu não sabia que o Brasil tinha uma lindeza dessa, né? Porque se pensa em lavanda, você pensa na França. Percebemos que aqui é tão bonito quanto, se não mais, porque é nosso. Eu estou encantada. O lugar é paradisíaco. Estou em êxtase de ver tanta beleza, tanta cor, tantos aromas. E o perfume que sai dessas pétalas pequenininhas é tão bom que não atrai só as abelhas, não.
Muita gente quer levar o cheirinho para casa. Nessa espécie de panela é feito o processo de destilação da planta. Faz uma poda com manual, com a tesoura, com luvas, com muito cuidado. Aí, tirando de lá, a gente traz para cá, é pesada, e colocar no destilador 75 quilos para o rendimento de 270, 280 ml. Daquela panela, a lavanda vem parar aqui, ó, nessas estantes. Na loja, o produto mais baratinho é esse aqui, o sabonete. O meu interesse foi direto no óleo que é feito aqui na Serra. Eu falei, não, deve ser especial ter um óleo que é feito aqui na região, depois de um passeio pela região. E que passeio, que merece ser coroado com um pôr do sol. Uma lembrança que promete ser inesquecível. É a minha primeira vez, então eu tô super curiosa para ver. Mas o que você já ouviu falar aqui dessa vista toda? Que é maravilhoso, que sempre é a coisa mais linda que tem. E não é que ela estava certa? É de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, que vem mais um exemplo inspirador. O projeto de um professor está mudando a vida de estudantes do ensino médio. Ele começou a organizar viagens com os alunos para grandes cidades do país. E só de pisarem em novas terras, eles passaram a sonhar com voos bem mais altos. Em um dia, na carteira da escola, no outro, procurando um caminho a seguir. É o que passa todo aluno do ensino médio. Com o João não é diferente. Ele nasceu e vive em Caraguá. Ficar ou não por aqui virou uma escolha. Nossa cabeça é completamente mudada. As perspectivas são maiores, as vontades de romper as barreiras são maiores e a gente não tem medo de quebrar as fronteiras. A Vitória também se viu responsável pelo tamanho do mundo dela. Eu era uma menina muito levada, não respeitava meus professores, meus superiores. Eu não conseguia escutar que eu estava errada nas coisas. Para mim, tudo eu estava certa. Eu queria ter razão em tudo. Através desse projeto, eu mudei bastante para conseguir ir nas viagens. Eu sabia que eu precisava mudar meu comportamento. Os dois estão no 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Ismael Iglesias, em Caraguatatuba. No meio dessas dúvidas, eles e vários outros colegas encontraram esse professor aí. Foi ele que veio com essa ideia de ensinar sobre o mundo. Não é à toa que é professor de geografia. Quando eu cheguei em Caraguá, eu percebi que existe uma cultura que persiste nessa cidade, meio caiçara, de ter medo de buscar coisas além do seu horizonte, e isso perpetuado dos pais para os filhos. Em 2014, ele deu início a um projeto que passou a levar os alunos para aprender fora da sala de aula. Sair de uma rotina de Caraguatatuba, de um litoral paulista, onde tudo é tranquilo, o povo acha que tudo é tranquilo, tudo é de boa, e ir para uma correria em São Paulo, como é a capital, todos os alunos que tiveram a oportunidade de ir, isso foi incrível, visitar outra sociedade, outro tipo de cultura. Com essas experiências que esses alunos escreveram esse livro aqui, um projeto que começou dentro de sala de aula, mas com foco nos capítulos da vida de cada um que podem acontecer fora daqui. Cada um dos 33 alunos foi o autor do próprio capítulo. Inverteram a lógica e colocaram a prática no papel. Você está no litoral norte, aqui é sempre muito úmido. Você ir para um ambiente onde é extremamente seco, onde o clima é extremamente diferente da sua região, uma coisa é você falar isso abstratamente na sala de aula, outra coisa é você poder fazer com que o aluno viva isso, sinta isso. Com o passar do tempo, o projeto cresceu, ganhou mais integrantes e mudou o dia a dia da escola. Os índices educacionais da escola melhoraram muito. Os últimos índices de IDESP da escola, que é o desenvolvimento tanto de desempenho como da permanência do aluno, atingiram a meta em 120%. Os professores são mais assíduos, os alunos são mais assíduos, a comunidade está participando mais da escola e as pessoas têm alegria de estar aqui, que é o principal. Para chegar a algum lugar, é sempre bom saber o melhor caminho. O único caminho é a educação. A educação liberta. A educação, ela abre mentes. Um país é grandioso a partir do momento que os seus jovens têm uma boa educação. Abriu um futuro, assim, um leque de oportunidades e que eu não tenho medo de agarrá-las e, como o próprio nome diz,
não tenho medo de romper as minhas fronteiras, assim, após que eu sair do ensino médio e seguir a minha vida. É difícil falar e é difícil não lembrar, não se emocionar de tudo que nós vivemos, de tantos nãos que levamos, e hoje estar aqui recebendo vocês, vendo tudo isso passar, vendo tudo isso acontecer. É muito orgulho que dá de tudo isso. Que tal a gente ir agora a uma das cidades portuárias mais antigas do país? É o município gaúcho de Rio Grande, que além de importante para a economia, é mais uma opção de passeio para os turistas que visitam o Rio Grande do Sul. Rio Grande é uma senhora de 282 anos que não perde o charme. São ruas, casarões, igrejas cheias de histórias e tradição. Como a Catedral de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, a primeira a ser erguida em solo gaúcho em 1755. Vale demais a pena uma paradinha por aqui para apreciar a estrutura que ainda conserva o estilo barroco. Rio Grande é banhada pelas águas do Oceano Atlântico e das lagoas Mirim e dos Patos. Então a primeira dica não podia ser diferente. Eu decidi pegar carona nessa lancha que leva turistas pela orla. Motores ligados, partiu! Vocês estão com medo de passear ou não? Não! Sem medo, sem pressa, bora curtir a paisagem. De dentro da embarcação temos uma visão privilegiada. Dá para curtir por outro ângulo o centro histórico, o cais do Porto Velho e o Superporto. E é bom ficar de olhos bem atentos para não perder as surpresas que a rota reserva. A gente deu sorte. De um lado, um leão marinho descansando no pier. Do outro, uma ave parece fazer companhia. Sinal que a vida segue em harmonia. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Ainda mais com um dia como esse. A Maria de Lourdes e o Aires adoraram a escolha e até criaram um mini roteiro. Eu já pego o ônibus panorâmico, já para nos moles, já pega a vagoneta, entra dentro do oceano. Quanta gente não conhece o oceano? O passeio de barco dura cerca de 1h30 e acontece a cada 15 dias. O valor varia de acordo com o pacote escolhido. Então a ideia é essa, é trazer entretenimento, né? É agregar valor à vida das pessoas, né? É que as pessoas possam contemplar esse lugar cheio de potencial. O nosso pacote saiu por R$100, com direito ao transporte e a parada para almoço em São José do Norte, nesse restaurante de frutos do mar. Camarão, filé de peixe e siri na casca. Não preciso dizer nada, né? A nossa equipe e todo mundo adorou. Para quem gosta e é fã de um peixinho, tá em casa. Tá, recomendo. Bom passeio. Primeira vez que a gente está vindo, tá ótimo. A praia do Mar Grosso fica a poucos metros. Quem gosta dessa brisa pode inclusive dar um pulo até lá. Falando em praia, é em Rio Grande que fica a Praia do Cassino, uma das maiores do mundo, com mais de 200 quilômetros de extensão. Bairrismo à parte, é linda. Não à toa, no verão, é destino de milhares de gaúchos, uruguaios e argentinos, para curtirem o sol ou praticar esportes radicais. A água do cassino é diferente ou não? Como é que é? É bem gelada. É bem gelada mas é bom, vale a pena. Faz parte, né? Depois que experimentar uma vez, nunca mais larga. Tem opção de turismo mais sossegado também. São os moles da Barra, essas paredes de pedra construídas para dar mais segurança aos navios que chegam e saem do porto. As vagonetas, como são conhecidos esses carrinhos sobre trilhos, levam o turista até a ponta dos moles. São 4 quilômetros mar adentro. Essas imagens aéreas dão uma ideia do tamanho da aventura, em terra firme e segura. Acho que é bom vir de tarde aqui, de tardezinha, dar uma relaxada também, né? Aproveitar o mar, né? Poucas cidades aqui que tem perto. Se não quiser sair de perto da água, hotéis no cassino oferecem hospedagem. Nesse de frente para o mar, a diária para o casal sai a partir de R$180 na baixa temporada. Mas dá para ficar na cidade também e aproveitar para se divertir. Quem gosta de chimarrão e um cenário pra lá de legal, pode chegar no Rincão da Cebola. Esse espaço de pesca foi revitalizado e reúne uma galera sempre no fim de tarde. Bacana para conversar, namorar, levar as crianças ou brincar com os cachorros.
Não precisa nem a gente combinar. Quando vê, a gente vem, faz o chimarrão e do nada a gente encontra uma pessoa que a gente fazia horas que não via. É um lugar aqui maravilhoso pra gente aproveitar. Aqui tu encontra o pessoal, bate um papo, traz uma pipoquinha. Rio Grande é conhecida no país como uma das cidades com o maior número de museus. São 15 ao todo. E nós escolhemos este aqui, o Museu Oceanográfico, que conta um pouco sobre a história da vida marinha. Vamos lá? Aqui estão guardadas 50 mil amostras de conchas. É a coleção mais importante da América do Sul. Além disso, várias outras curiosidades dos oceanos. O museu pertence à Universidade Federal de Rio Grande e fica aberto de terça a domingo. A entrada é de graça. Conhecer um pouco do Rio Grande, um pouco da nossa maritimidade e conhecer um pouco do povo que vive do mar, que somos nós, rio-grandinos, que sabemos acolher e sabemos mostrar muito das nossas riquezas. Pertinho dali está o CRAM, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos. Qualquer pessoa pode ver de perto os pacientes. É uma satisfação enorme quando esses animais se recuperam e voltam para a vida livre, saudáveis e ainda selvagens para cumprir seu ciclo biológico. Mas também tem morador fixo. O Ipirela apareceu no litoral ainda pequeno e ficou. Já faz 26 anos. Pelas condições que chegou, o leão marinho não sobreviveria lá fora. Aqui ele ganha comida 2 vezes ao dia e carinho da equipe e também do público. Como a gente viu aí, dá para se divertir e renovar as energias em cada pedacinho de Rio Grande. Uma cidade calma, cheia de história e com paisagens únicas. Uma paz que só se encontra aqui. Olha, você deve participar do nosso programa mandando seus comentários, suas críticas e sugestões por esse endereço aqui da tela. Agora, intervalo rapidinho e a gente já volta. Risoto de filé mignon suíno com tamarindo. Aí a gente vai começar o cozimento efetivamente do arroz arbóreo. Por que tem que ser o arroz arbóreo? Porque o arroz arbóreo ele tem um amido muito concentrado e que ele vai se soltando ao longo da preparação da receita, ou seja, ao longo do cozimento. Eu espero que vocês apreciem bastante essa receita. Além de muito saborosa, é uma receita extremamente nutritiva. Via Brasil está de volta e com uma inspiração para você. Um artesão da cidade de Marisópolis, no Alto Sertão da Paraíba, ajuda a preservar o meio ambiente com arte. Sabe como? Ele pega peças de motos que iriam para o lixo e transforma em peças decorativas e até em móveis. Olha só. Cláudio é motorista de ônibus escolar e leva estudantes todos os dias da cidade de Marisópolis até Souza. Nas horas em que não está trabalhando, ele se dedica à arte e de uma forma bem simples. As peças de motos e pneus velhos, que antes iam para o lixo, agora ganham forma com a criatividade do artesão. A gente tinha curiosidade e aquele negócio. Eu ia vendo o que eu via pela internet, eu conseguia reproduzir. Então eu vi que tinha capacidade para isso e não parei mais e até hoje trabalho aí com essas peças. As peças encantam pela beleza, mas também pela utilidade. É um grande trabalho esse dele, hein? Porque ele, não sei como é que ele inventou esse negócio aqui, porque ninguém nunca ouviu falar que ele fizesse isso. Depois ele apresentou isso aí, todo mundo acha interessante o trabalho dele, né? Nas oficinas, os amigos já guardam as peças que podem ser aproveitadas. Eles sabem que elas terão um destino bem mais interessante que o lixo. A forma de não estar jogando mato no meio da rua, né? Tá serve para ele, né? Que é lixo, né? Serviu para ele trabalhar. A gente já guarda, deixa no cantinho separado, quando ele chegar a gente só entrega a ele, né? As peças feitas por Cláudio recentemente ganharam espaço na internet. O trabalho produzido é divulgado com a ajuda do filho. O intuito do canal é fornecer para que possa ser feito, de certa forma, um progresso na humanidade, né? Onde as pessoas podem
está também, como ele, ajudando a natureza, pegando aqueles pneus que foram jogados fora e está até conseguindo fazer uma renda extra para a família. A arte de seu Cláudio tem um apoio de toda a família. Dona Maria do Socorro é mais um exemplo disso. Me orgulho muito dele estar hoje, né? Bem evoluído o trabalho dele e Deus te abençoado. Eu estou muito orgulhosa disso. De fé e devoção. Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E bem ao lado, na própria garagem de casa, uma oficina diferente. É aqui que Valdemir, ou melhor, seu Zezé, como é conhecido, fabrica instrumentos de reinado. Esse tipo de instrumento não acha para comprar fácil, né? Não tem assim um local. Aí eu tive a ideia de começar a fabricar meus próprios instrumentos. Aí eu comecei fabricando as caixas. Que são os tambores. São os tambores. Os primeiros tambores foram fabricados em 1987. Já começaram a fazer parte do tradicional reinado de Oliveira, na região centro-oeste do estado. Os primeiros tambores, eu peguei aquele tambor de 200 litros e cortei eles em 3 e arrumei o arco de madeira com couro e coloquei com cordas. Dava um trabalho? Não, dava um trabalho total, né? E fora o tempo que levava para me fazer. E de lá para cá, o congadeiro não parou mais. Naquela época, todo o trabalho era apenas manual. Até que o seu Zezé teve a ideia de criar as próprias máquinas para facilitar a fabricação. Se antes ele gastava cerca de uma semana para fazer um tambor como esse, agora, com a invenção, gasta muito menos da metade do tempo. Foram 2 invenções, uma máquina que modela as latinhas das gungas e uma ferramenta para ajudar na fabricação das caixas. Que eu estava tendo muita dificuldade, principalmente com os tambores, né? Porque nem sempre tinha alguém para me ajudar a esticar os tambores. Aí eu comecei assim, a meditar e inventei aquela de esticar a corda, né? E vim arrumando. Hoje ele fabrica até para congos de outras cidades e todo o dinheiro arrecadado vai para o reinado da terra natal. De família? Não é de família, mas eu, desde pequeno, sabe? Que eu já acompanhava, eu gostava demais, né? Essa é a minha vida, né? Eu passo o tempo todo meditando e procurando cada vez mais a melhorar. É tanto amor pela tradição que não dá para guardar só para ele. Já começa a ser compartilhado com as novas gerações. Agora me conta aí, você já ouviu falar em alho negro? É um tipo de alho que vem ganhando cada vez mais espaço nas cozinhas. Eu, particularmente, adoro e recomendo. O alho negro é saboroso, faz bem para a saúde, até mais do que o alho branco comum. E o melhor, não deixa aquele cheirinho desagradável na boca. Nada melhor que o alho para espantar vampiros. Sleep well, Miss Lucy. The garlic will protect you. Mas o alho também é o queridinho de quem gosta de cozinhar. Quem descobre que o que tem nesse potinho aqui é alho, fica espantado, né? Fica imaginando, gente, isso aqui deve estar estragado, queimou na panela. Que alho é esse? Então, Tereza, esse alho é um alho que passa por um processo de fermentação e ele se torna preto, macio e adocicado. A primeira impressão é de estranhamento mesmo. Tanto que eu doei ele para um primo e a esposa pensou que estava estragado e jogou fora. Esse alho é usado há milhares de anos na China. E agora foi descoberto pelos chefes para dar mais sabor à comida. Mas não é para refogar, não. É na hora de finalizar os pratos. Vai por cima do nhoque,
do salmão, na pizza e até na salada. O Marcos provou um dia, adorou, mas achou muito caro e resolveu fazer ele mesmo. Gastei quase meia tonelada de alho em 3 anos para descobrir a técnica de transformação. Meia tonelada de alho para aprender a fazer? Exatamente. Ele chegou no Brasil com um preço de perto de R$2.000. Hoje a gente vende... R$2.000 o quilo? O quilo. Hoje a gente faz ele por 10% do que ele chegou no Brasil em 2012. O alho fica 90 dias na estufa, com umidade e temperatura controladas. E sai assim, pretinho. Vamos lá, vamos escolher um pedacinho que tenha o alho negro. É muito saboroso, né? É especial, viu, Marcos? Além de gostoso, ele não dá mau hálito, viu? E faz bem para a saúde. Abaixa colesterol, triglicerídeo, a glicemia, ele melhora a circulação de sangue, ele é antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico. A gente pode dizer que é um alho que ganhou poderes, é Sim, isso? Sim, ele é um super alimento. E aí, um dente de alho corresponde a mais de 20 dentes de alho comum. Pode provar que é gostoso, viu? E já que a gente está falando em comida, vamos para a nossa receita de hoje? Se prepara aí para um prato delicioso. Risoto de filé mignon suíno com tamarindo. As composições podem ser tão variadas quanto pode ser criativa a nossa imaginação. E já que a perfeição mora nos detalhes, a tal frutinha azeda dá um toque perfeito a um prato com carne, por exemplo. Aqui a chefe Maria Augusta escolheu o filé mignon suíno e deu uma base refinada à ideia com o risoto, tradicional risoto. Por que essa composição, Maria Augusta? Eu quis trazer a esse prato algo bem diferente. O filé mignon suíno, ele tem uma leveza e incorpora muito bem o sabor de tudo que a gente coloca. Então, além do tamarindo concentrado, eu também retirei o vinho, normalmente utilizado pela vodka, né, que vai dar uma composição muito melhor. E a cebola roxa também, que fica fantástico. Então, olha só, você em casa pega agora correndo papel e caneta, tá? E anota aí todos os ingredientes. Para fazer o risoto de filé mignon suíno com tamarindo, você vai precisar de 250 gramas de arroz arbóreo, 250 gramas de filé de suíno cortado em tiras, 20 gramas de sal, 10 gramas de pimenta do reino, 150 gramas de manteiga, 100 gramas de queijo parmesão fresco em lascas, 100 gramas de cebola roxa picada, 50 ml de azeite extra virgem, 100 ml de suco concentrado de tamarindo, 50 ml de vodka e um caldo de legumes preparado com alho poró, coentro, cebolinha, cebola roxa grande e ramos de alecrim. Primeiro passo, nós vamos colocar o azeite, uma parte da manteiga, porque essa manteiga ela é colocada no final, e vamos selar a carne, o filé mignon suíno. A cebola roxa. Nesse ponto aqui, quando a carne já perde aquele aspecto de que está crua, nós precisamos retirar da panela e reservá-la. Aí a gente vai começar o cozimento efetivamente do arroz arbóreo. Por que tem que ser o arroz arbóreo? Porque o arroz arbóreo, ele tem um amido muito concentrado e que ele vai se soltando ao longo da preparação da receita, ou seja, ao longo do cozimento. O cozimento vai sendo feito com aquele caldo de legumes que a gente deve preparar com uma certa antecedência para que todo o sabor daqueles legumes
sejam bem ativados e sejam incorporados aqui ao nosso risoto. Mexendo sem parar. Agora a gente vai incorporar a polpa de tamarindo e o toque diferencial, que é a vodka. Quando o risoto já está quase no ponto, nós voltamos com o nosso filé de suíno, já refogado anteriormente, para finalizar o nosso prato. No final, ele ainda recebe um certo cozimento. E tem que ser algo que não seja muito tempo, para que a carne não perca a suculência. Em seguida, colocamos o nosso queijo parmesão fresco, ralado, e o restante da nossa manteiga para manter o brilho do nosso risoto. E está pronto o nosso risoto com filé mignon suíno e molho de tamarindo. Esse é o nosso prato pronto. Eu espero que vocês apreciem bastante essa receita. Além de muito saborosa, é uma receita extremamente nutritiva. Você já sabe, mas não custa relembrar. Essa e outras receitas estão na página do Via Brasil no G1. Passa lá. Por hoje é só, estou esperando as suas mensagens pelo nosso endereço e também no meu Instagram, que é o @RenataCapucci_oficial. E a despedida é com as lindas imagens de Cunha, no interior de São Paulo. Super obrigada pela sua companhia de sempre e até a semana que vem. Tchau, gente!